O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa que nós celebramos hoje, 14 de setembro, festa litúrgica da exaltação da Santa Cruz, é de origem antiquíssima e remonta ao século IV da era cristã. O imperador Constantino I tinha uma mãe chamada Helena, depois canonizada pela Igreja, Santa Helena de Constantinopla. Santa Helena, segundo a tradição, descobriu partes da cruz na qual foi crucificado nosso Senhor Jesus Cristo, por volta do ano 326, durante uma peregrinação que ela fez à cidade de Jerusalém. Com a autorização do seu filho, teve início a construção de duas igrejas: a Igreja do Santo Sepulcro e a Igreja do Santo Gólgota ou do Calvário, o lugar exato onde morreu nosso Senhor Jesus Cristo, que ficava bem próximo do lugar onde ele foi sepultado, o túmulo novo, emprestado, cedido por José de Arimateia. Esta igreja foi dedicada 9 anos depois, precisamente no ano 335, com uma parte da cruz em exposição. No dia 13 de setembro, ocorreu a dedicação da igreja e a cruz foi posta em exposição no dia 14, para que os fiéis pudessem orar e venerá-la. No século IV, ano 614, os persas invadiram a cidade e tomaram a cruz, que foi recuperada pelo imperador Heráclio de Bizâncio, capital do Império Romano do Oriente, no ano 628. Um ano depois, a cruz retornou ao Santo Sepulcro. É preciso explicar agora porque o nome oficial dessa festa: exaltação da Santa Cruz. Objeções: a cruz lembra sofrimento, a cruz lembra dor, a cruz lembra morte. E mais, no tempo de Jesus, a crucificação era uma morte reservada a bandidos da pior espécie, a pessoas aceleradas, a pessoas contumazes e culpadas de crimes gravíssimos. Era uma humilhação tremenda morrer crucificado. Morrer queimado, nem tanto,
Morrer com a cabeça cortada, como São Paulo, nem tanto. Soldados romanos tinham a ordem: se se trata de um cidadão romano, ele não pode ser crucificado. Ele tem que ser a honra, o privilégio, entre aspas, de ter a cabeça cortada. São Paulo morreu assim. A morte de cruz era infame, era degradante, era humilhante e vergonhosa para quem morria e para os seus parentes que ficavam. Então, por que exaltar a Santa Cruz? Porque a igreja dedica uma solenidade litúrgica para exaltar o madeiro? A resposta é dada na segunda leitura que nós acabamos de ouvir. Diz o apóstolo Paulo: Jesus Cristo, encontrando-se em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, ou seja, ele não se apegou à sua condição divina, esvaziou-se de si mesmo, ou seja, aniquilou-se, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Dom José tem um motivo para isso? Tem. O motivo está no versículo 16 do Evangelho que acabamos de ouvir. Porque Jesus, sendo Deus, esvaziou-se, mesmo tendo condição divina, ou seja, mesmo sendo Deus, rebaixou-se tanto, assumiu a condição de escravo. A resposta está no Evangelho que acabamos de ouvir. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. O que nós exaltamos hoje é o amor de Deus que se aniquilou em Cristo, que assumiu a forma de escravo e obediente ao Pai. Voltemos para a segunda leitura de hoje. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. A humilhação foi por amor, a morte de cruz foi por amor. O que nós exaltamos hoje é o amor de Deus pelos homens, manifestado nessa prova suprema de misericórdia e de compaixão do Senhor Deus pela nossa humanidade, pela minha miséria, pela sua miséria. Jesus, aquele que subiu ao céu glorioso, como começa o Evangelho de hoje, é o mesmo que desceu do céu, o Filho do Homem. E uma das versões, uma das traduções para esse versículo 13 diz: o Filho do Homem que está no céu. Desceu aquele que sempre ficou, subiu aquele que sempre permaneceu. Subindo, permaneceu conosco no Espírito. Descendo, continuou com o Pai, porque Deus com o Pai, Ele está em toda parte. Exaltamos, portanto, não a dor, mas aquele que assumiu as dores da humanidade por amor aos homens. Exaltar a cruz é exaltar o mistério do amor de Deus. Há determinadas afirmações das Escrituras acerca da cruz que eu quisera recordar somente no Novo Testamento, para que essa palavra, da qual o mundo quer distância, quando se fala em dor, em sofrimento e em morte, há pessoas que têm um verdadeiro pavor. Há determinadas funerárias, há determinados serviços funerários no Brasil, encarregados até de maquiar o cadáver, para que ele não pareça tão feio. Sim, é verdade. Há pessoas que têm verdadeiro pavor da morte. Outros chegam até a não ver o corpo da pessoa falecida e mandam cremá-lo. A cremação, quando ela é por razões alheias à ressurreição da carne, ela é ilícita, ela é proibida pela igreja. A igreja só proíbe a cremação dos corpos quando o motivo é a negação
do mistério central da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo e, portanto, a ressurreição da carne. Portanto, se o motivo é o pavor da morte, eu não vejo como um cristão consiga se prestar a esse papel. Maquiar um cadáver. Faça meu favor. Hoje é o dia de recordar o valor, a importância da cruz de Cristo na nossa vida. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos de 21 a 24, afirma: já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, ela é força de Deus e sabedoria de Deus. Não por acaso Jesus, no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, versículo 38, diz com todas as letras: quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. A cruz, portanto, é um elemento constante na nossa vida. E como deve ser interpretada a nossa cruz? É só olhar para a cruz de Cristo. Por que Cristo morreu na cruz? A segunda leitura de hoje já explicou, já respondeu: obediente até a morte, e morte de cruz. O que nós admiramos, honramos, exaltamos e devemos imitar na cruz é a obediência ao Pai de Jesus até a morte. O que agrada ao Pai na cruz não é o sofrimento pelo sofrimento de Jesus, é a obediência de Jesus ao Pai até ao extremo. Obediência que lhe custou o sofrimento, e sofrimento hediondo, grotesco, repugnante, humanamente falando, sociologicamente um castigo, uma punição inimaginável, a mais cruel, infame e vergonhosa de todas as mortes que o Império Romano podia infligir a um cidadão romano ou a um súdito, a um vassalo, a um escravo. Por isso, quando Jesus diz tomar a nossa cruz, quem não toma a sua cruz e não me segue, está dizendo exatamente isto: a cruz que eu tomei e na qual eu morri por vocês foi por amor e por obediência ao Pai. Da mesma forma, a cruz de vocês deve ser assumida por amor, a imitação minha por obediência ao Pai. Essa é a questão, esse é o cerne, esse é o verdadeiro sentido da frase de Jesus: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Estão descartadas, portanto, aquelas interpretações bobas, com o perdão da palavra, segundo as quais qualquer tipo de sofrimento é cruz. Cruz no sentido genérico. Ai, que dor na perna, é minha cruz. Ai, que tristeza, é o meu filho bebendo, isso é uma cruz. Nada disso, porque pagão também experimenta tudo isso. Pagão também passa por esses dissabores. A questão é a palavra cruz quando é remetida a Jesus. E Jesus, por sua vez, abraça a cruz na obediência ao Pai e por amor aos homens. Duas palavras-chave: obediência a Deus e amor aos homens. Essa é a questão, esse é o sentido de Mateus 10, 38. Em outra passagem, no mesmo Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus afirma: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A diferença do texto anterior é essa novidade: renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Renunciar-se a si próprio. Mas o que é na minha vida, na minha existência, que eu devo renegar, que eu devo renunciar? Já sabemos por causa da explicação que eu dei ainda há pouco. Se a palavra-chave que torna
o ato de sofrimento e morte de Cristo na cruz, a palavra-chave se chama obediência. Eu devo renunciar na minha vida tudo que é antônimo disso. O que é o antônimo da obediência ao Pai? Desobediência ao Pai. Isso tem um nome de 6 letras, horrível, chamado pecado. Renunciar ao pecado é o que significa renuncie-se a si mesmo. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram ao sepulcro e lá choravam, esperavam encontrar o corpo do Senhor, não sabiam que ele havia ressuscitado. Um anjo lhes aparecera. Escutem só a frase do anjo sentado ao lado do sepulcro para as mulheres aflitas: não tenhais medo, buscais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Procuraram Jesus crucificado. Agora Jesus não é mais crucificado, apenas é ressuscitado. Portanto, na solenidade de hoje, na festa litúrgica de hoje, nós celebramos o Cristo crucificado e ressuscitado. O ato da crucificação, enquanto tal, passou. A ressurreição de Cristo, Cristo ressuscitado, enquanto tal, não passou, porque ele ressuscitou para a glória do Pai, vive na dimensão da glória do Pai, já não está mais sujeito às leis da natureza, o seu corpo é glorioso. Por isso, mesmo exaltando a Santa Cruz, mesmo utilizando a linguagem Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, como o apóstolo Paulo falou ainda há pouco no texto citado, nunca esqueçamos: o que foi crucificado sofreu, e o que sofreu morreu, e o que morreu foi sepultado, ponto e vírgula, mas ao terceiro dia ressuscitou. É importantíssimo fixar a nossa atenção na cruz de Cristo, porque nela está a redenção, porque é precisamente nela que se consuma a obra do amor de Deus. É São Paulo quem diz, na 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é força divina. Onde está a força na fraqueza da cruz? Precisamente na obediência ao Pai. Sendo obediente ao Pai, Cristo Jesus paga o preço do nosso resgate. No final do capítulo 6 da mesma primeira carta aos Coríntios, Jesus, pelo apóstolo Paulo, diz: fostes comprados por um alto preço. Na cruz temos um alto preço do nosso resgate, o sangue de Jesus derramado na cruz. Quando Jesus diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, São Paulo diz isso de uma forma também muito bonita na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Na realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu não quero ser crucificado, não, diz o desavisado. Pois então não deve ser cristão? Pois então não merece ser cristão? Pois então não pode ser cristão? O cristão está intimamente unido a Cristo. Se Cristo pregou na cruz os nossos pecados, se Cristo rasgou o decreto que garantia a nossa condenação, onde está Cristo, está o cristão. Se Cristo foi crucificado, o cristão está pregado à cruz de Cristo. É o sentido do texto Gálatas, capítulo 2, versículo 19. E mais, essa frase é assustadora, que eu vou dizer agora, Gálatas 6,14. Somente pela fé se aceita tal afirmação racionalmente estúpida, emocionalmente inadmissível. Escutemos só: quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz, portanto, é um sinal de identidade. A cruz identifica o cristão no mundo. O mundo o crucifica, critica-o, desmerece-o, anarquiza a sua fé, despreza o Evangelho,
ridiculariza a sua igreja, zomba dos seus princípios. É o que o mundo pensa a respeito da cruz. O mundo nos crucifica pelas críticas, pelos preconceitos, pelas afirmações descabidas, atrasados, retrógrados, pertencem a uma instituição superada, que ainda remonta aos tempos da Idade Média, uma instituição que não se atualiza, uma instituição que não acompanha o progresso dos tempos. Isso significa ser crucificado para o mundo, mas também o mundo está crucificado para mim. Eu pego o mundo em tudo aquilo que ele tem de pecaminoso, de incompatível com a minha fé, e digo: está condenado. Se o mundo me crucifica, eu também crucifico o mundo. E não é revoltosa, não é vingança. O mundo aqui, atenção, não no sentido de hostilidade a todas e quaisquer criaturas, todas e quaisquer instituições. Na Bíblia, mundo tem 3 significados. Primeiro, criação de Deus. Segundo, realidade decaída pelo pecado. E terceiro, é a criação redimida pelo sangue de Jesus. Aqui é o segundo sentido, o sentido pejorativo. A criação enquanto realidade que se opôs a Deus. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Mas em Colossenses, capítulo 1, versículo 24, que existe uma outra frase surpreendente, que devo explicá-la bem para que não se tire conclusão precipitada desse texto que acabei de falar. Eu glorio-me na cruz de Jesus Cristo, e ninguém saia daqui com a conclusão de que o cristão é masoquista, gosta de sofrer, alegra-se pela cruz. A alegria não é pelo sofrimento enquanto tal. Eu já expliquei o que é que na cruz de Cristo agrada ao Pai: obediência ao Pai até a morte e amor aos homens. Essas são as palavras. A cruz entra como um elemento consequente. A causa é a obediência ao Pai, é o amor aos homens. Cito literalmente Colossenses 1, 24. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. Eu vou repetir, e isso não é masoquismo. Alegro-me nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, pelo seu corpo que é a igreja. Por que São Paulo se alegra nos sofrimentos suportados por vós? São Paulo suporta o sofrimento por causa daqueles pelos quais ele deu a sua vida, a exemplo de Cristo. A alegria de Jesus na cruz está em ser obediente, não em ser sofredor. O sofrimento entra como consequência da obediência e do amor. Por favor, não esqueçam isto. O insano, desculpem a expressão forte, que afirma descabidamente, caluniosamente, que os cristãos, por causa dessas frases de São Paulo, são masoquistas que gostam de sofrer, desconhecem o verdadeiro sentido dessas palavras que acabei de citar do apóstolo Paulo. Glorio-me nos sofrimentos, glorio-me na cruz de Cristo, alegro-me pelos sofrimentos suportados por vós. E finalmente, Colossenses 2, de 13 a 15, outro texto. Vocês percebem que São Paulo é um apaixonado, é um fascinado, é um encantado e seduzido pela teologia da cruz de Jesus Cristo. Colossenses 2, de 13 a 15. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, abolindo definitivamente ao encravado na cruz, expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. O texto é apoteótico. Na cruz, o documento de condenação assinado pelo inimigo foi rasgado. A sentença de condenação ao inferno foi abolida e expôs o demônio ao ridículo. O demônio diante da cruz, por isso, treme,
Logo, amados irmãos, antes de explicar brevemente as leituras que acabamos de ouvir, algumas já explicamos, a segunda leitura, por exemplo, alegrem-se pela cruz do Senhor. No começo da missa estava no telão: nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Na cruz está o patíbulo do Cordeiro imolado, a vítima expiatória das nossas iniquidades. Na cruz está o tribunal da misericórdia, aquele que poderia condenar os homens por tê-lo feito sofrer, respondeu: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Na cruz está a coroação daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cujo reino não é desse mundo, e que poderia apenas com um pensamento enviar legiões de anjos para fulminar aqueles que causaram sofrimento a ele, mas não o fez. Aceitou ser aquilo que a profecia de Isaías 52 e 53 chama acerca do servo sofredor, o Cordeiro manso, aquele que suportou as nossas iniquidades, aquele que foi desfigurado e cuja aparência não era de homem, tão sofrido estava ele. Pois bem, eis a causa da nossa alegria nesse dia tão jubiloso. Cantamos ainda há pouco com a salmista: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. A finalidade da cruz, ela é catequética em todos os sentidos. Primeiro, a cruz ela tinha de ser elevada. Os romanos faziam questão de deixar os corpos sem vida dos crucificados um certo tempo, para que todos vissem. Era um recado do Império Romano, como que a dizer: esses desobedeceram às nossas leis, vejam o que nós fizemos com eles, e vejam o que nós vamos fazer com quaisquer cidadãos romanos, quaisquer escravos, que façam o que eles fizeram. Na primeira leitura de hoje, nós temos uma imagem, nós temos um tipo. 1250 anos antes de Cristo, aconteceu um fato de grande significado para os hebreus. Os hebreus saíram do Egito, como todos nós sabemos, passaram a vermelho a pé enxuto e começaram a peregrinação rumo à terra prometida. Do Egito para Israel não é tão longe, mas o povo nesse trajeto, a muito deserto, o Sinai, o Monte Sinai é uma península, eles atravessaram o Mar Vermelho e iam caminhando rumo à terra prometida. Faltou comida para o povo. Moisés pediu comida, Deus mandou o maná. O povo, depois de um certo tempo, se abusou do maná e chamou o maná de uma comida execrável, de uma comida insuportável. O povo, impaciente, disse: já estamos com nojo desse alimento miserável. Deus então manda serpentes venenosas para morder aquelas pessoas, e muita gente começou a morrer em Israel. O povo vai a Moisés, reconhece que pecou, falando contra Deus e contra Moisés, e suplica ao Senhor que afaste deles as serpentes. Moisés se dirige ao Senhor, intercede ao Senhor, e o Senhor ordena. Aliás, essa passagem é um ótimo fundamento para quem diz que Deus proíbe o uso de imagens. Deus proíbe por um motivo e Deus manda por outro. Na Bíblia há muitos textos nos quais Deus proíbe o uso de imagens. Da mesma forma que na Bíblia há muitos textos onde Deus manda fazer imagens. Esse é um deles. Porque às vezes Deus manda e às vezes Deus proíbe. Deus manda por um motivo e Deus proíbe por outro. Quando Deus proíbe, é quando existe o risco de a imagem ser adorada, de a imagem se tornar ídolo, de a imagem ser a representação de um Deus. Aí Deus proíbe. Êxodo capítulo 20: não farás para ti imagem e escultura de nada que existe no céu ou na terra, adorarás o Senhor teu Deus, só existe um único Deus. E por aí vai. Proibição contundente, categórica. Porque no mundo antigo ao redor de Israel havia o politeísmo, a crença na existência de muitos deuses, e tais povos representavam os seus deuses por imagens, por esculturas. Ora, isso é idolatria.
Deus proíbe. Mas quando esse perigo da idolatria não existe, quando esse risco está afastado, não apenas Deus não proíbe, como manda. Primeira leitura de hoje, dê uma olhada. Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e voltar para ela, viverá. A finalidade, então, reparem no verbo. Como é importante nós olharmos a Bíblia com um olhar clínico, atentos àquele que olhar para ela. A finalidade da imagem ordenada por Deus é olhar, não é adorar. Essa é a diferença de Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículos de 4 em diante: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás esses deuses. A finalidade aí é a adoração, é reconhecer numa figura feita pelas mãos do homem o próprio Deus. Isso é idolatria. Essa imagem então vira ídolo, isso é pecado. Mas quando a imagem é feita para ser olhada, olhem o verbo da primeira leitura, pelo amor de Deus. E vocês da internet, vocês que nos acompanham, católicos e não católicos, pelo amor de Deus, Deus manda fazer imagens. No templo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, nós temos um capítulo inteiro onde Deus manda construir imagens enormes no templo de Salomão. Não é o templo de Salomão de hoje, não existe mais templo de Salomão, pelo amor de Deus. O templo antigo de Salomão, Deus manda fazer imagens enormes de arcanjos, de querubins, de serafins. Pois bem, amados, olhem a finalidade da construção, da formulação, da emolduração da serpente de bronze. Uma imagem, uma estaca. Hoje nós diríamos um totem. Pois bem, um obelisco. Faz uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Deus manda fazer imagem, não para ser adorada, mas para ser olhada, para ser contemplada. Contemplem agora, focalize por favor o ícone de nosso Senhor Jesus Cristo lá no fundo, com a máquina. Isso, aqui está o ícone. O ícone não é para ser adorado, é para ser olhado. E o sinal, reparem bem, por favor, a palavra sinal. Como sinal? Qual o significado da palavra sinal? O sinal é um elemento sensível que, uma vez apreendido, nos remete a uma realidade que não está ali, que não é aquele sinal. O sino da igreja toca, isso é um sinal sensível pela audição. O que é que ele lembra? Está na hora de premissa, na hora da consagração. O sino vai tocar, isso é um sinal. Sinal de quê? Ajoelhe-se diante de Jesus. A bandeira nacional é um sinal. Quando está sendo hasteada, evoca o sentimento de patriotismo. A pátria está sendo lembrada no nosso doce pendão da nossa terra, que é a bandeira nacional. E por aí vai. A beleza do sinal. E mais, esse sinal foi imagem do que um dia aconteceria no Calvário. O próprio Jesus aprova o uso de imagens quando se identifica com uma delas. Chegamos ao Evangelho, vamos dar uma olhada, por favor. Evangelho que nós acabamos de ouvir. Essa frase, do versículo 14 do Evangelho de hoje, foi pronunciada pelo próprio Jesus Cristo. O que é que Jesus diz a respeito das imagens? Ele as aprova, porque se compara com uma delas. Ipsis literis, aspas. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Aqui nós temos duas orações. A oração principal: o Filho do Homem deve ser levantado, e a oração comparativa: como Moisés levantou a serpente no deserto. Aqui é a língua portuguesa. Qualquer adolescente iniciado na língua portuguesa sabe
Quando estamos diante de uma oração comparativa, a comparação significa que aquilo que está na oração principal, em muito se parece com a oração subordinada, comparativa. Jesus se compara com uma imagem de bronze. Agora não temos mais a serpente de bronze, agora temos o próprio Jesus Cristo, o Filho do Homem que é levado da terra. No Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 32, Jesus diz uma frase maravilhosa. A frase é esta: quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. Esse texto se refere a 3 fatos da vida de Jesus. O primeiro, a crucificação. Ele foi elevado. Primeiro ele se deitou no chão, como era o costume dos romanos. O que ia ser crucificado carregava a parte horizontal da cruz nas costas. Provavelmente Jesus carregou a parte horizontal da cruz, do litóstrobus, do lugar do julgamento até o Gólgota, cerca de 800 ou 900 metros, mas por causa do seu sofrimento, das aflições, dos flagelos, das chicotadas e da coroação de espinhos, ele carregou com grande sofrimento, e se não fosse a ajuda de Simão Cirineu, ele não conseguiria. Se Simão foi chamado para ajudá-lo a carregar, é porque Jesus já estava extenuado, já devia estar sofrendo de uma hemorragia tremenda, seja na cabeça, seja em todas as partes do corpo, onde ele levou as 39 chicotadas, conforme o costume dos malvados romanos. E, atenção, esta cruz é levada. Depois o seu corpo é tirado, colocado no sepulcro. Ressurreição. Foi elevado do sepulcro, adquiriu vida para nunca mais morrer. E a terceira elevação, quando ele subiu ao céu, quando ele se ausentou dos olhares dos discípulos, conforme o capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. Pois bem, assim muito propriamente, olhando para o crucificado, nós afirmamos com os joelhos dobrados, como termina São Paulo na segunda leitura de hoje: toda língua professe, toda língua proclame para a glória do Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Eis, portanto, a razão da nossa alegria nessa solenidade: exaltar a cruz, o trono do nosso Redentor, cuja coroa de espinhos é causa da nossa alegria, porque nele está a nossa misericórdia, nele está a nossa salvação, nele está a nossa redenção. Termina o Evangelho de hoje, palavras do próprio crucificado e ressuscitado: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ó Jesus amado, no término desta homilia, o meu coração, espantado por tamanha prova de amor, com os meus filhos aqui presentes, nós dobramos o nosso joelho diante de vós, reconhecemos a grandeza, a magnitude, a incomensurável riqueza do vosso amor no Calvário. Tamanha prova de amor remete-nos à tua frase, João capítulo 13, versículos de 1 a 2: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ocorre que a palavra fim aqui não é sinônimo de último segundo da existência terrena. Sabem o que significa amou-os até o fim? Amou-os até as possibilidades mais extremas. Deus provou o nosso amor para conosco de muitas formas. Esta foi a mais radical, de sorte que depois desta não existe outra prova de amor para conosco. Amados filhos, pela internet e os presentes aqui, quem tem consciência disto jamais cai em depressão ou em ansiedade. Sabem o que é depressão? É excesso de passado. E sabem o que é ansiedade? É excesso de futuro. Nem depressão, nem ansiedade. A virtude está no meio, a virtude está na cruz. Saber que é amado, isso causa um bem-estar tremendo no coração de uma pessoa. Eu não estou só, eu não sou um João ninguém, eu não sou um abandonado,
eu não sou uma peça descartada, eu não sou alguém esquecido e ignorado pelos outros. Eu sou amado pelo meu Deus e a prova está na cruz. Tanto Deus me amou que enviou o seu Filho para que eu não perecesse, para que eu não morresse, para que eu não fosse condenado. No seu sangue, o preço do meu resgate. Na sua morte, a minha morte com Ele, porque fui crucificado com Ele. E na sua ressurreição, a minha ressurreição. Jesus, eu te amo, porque morreste na cruz. Jesus, eu te adoro, porque morreste e ressuscitaste. Jesus, eu te adoro, porque por tuas chagas gloriosas, por teu sofrimento inominável, meus pecados foram perdoados. Eu não sou um caso perdido, eu não sou alguém já condenado. Foi por minha causa, foi por causa de todos os homens, esta grande prova de amor. Aceita, Senhor, o reconhecimento do meu amor, o humilde pedido de perdão, porque te fiz sofrer e te suplico misericórdia. Aquela que brotou dos teus lábios, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Dá-me a graça de compreender o alcance da cruz, dá-me a graça de contemplar tamanha prova de amor e emocionar-me, e não apenas isto, converter-me, para que pelos merecimentos de tua paixão, pelo teu sangue precioso, que verteu do teu lado transpassado, de todo o teu corpo chagado na cruz, minha alma, minha vida toda seja perdoada, e eu seja levado um dia para estar contigo no céu. Este é o meu desejo, Jesus, esta é a minha confiança, Jesus. Em ti espero, sou teu e para sempre serei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.